Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula e nesse estudo iremos abordar as equações do segundo grau incompletas. Então irei mostrar para vocês como iremos fazer a resolução desse tipo de equação. Então, vamos lá iniciar nossa aula e bons estudos a todos. Pessoal, é o seguinte, aqui iremos iniciar nossa aula com uma questão que foi de avaliação externa e ela diz assim: o senhor Manuel comprou um lote de formato retangular. A área representada pela letra A corresponde ao local onde vai ser construída a sua residência e a parte sombreada seria os espaços vazios do lote. Sabendo que a área sombreada possui 150 metros quadrados, pode-se concluir que a medida indicada por x na figura é igual a... Vejamos, gente, o que nós temos aí é duas regiões retangulares. Nós temos um retângulo maior e um retângulo menor. Esse retângulo aí representado pela letra A, que está de branco, cujas medidas são 12 por 10. Então vejam, se ele quer aqui calcular a medida x, e a gente sabe que a área verde representa aqui uma área total de 150 metros quadrados, o que iremos fazer é encontrar aqui uma expressão que representa essa área verde e igualar a 150. Então, como é que a gente vai fazer isso? Observe, para encontrar essa área sombreada aqui, essa área que está de verde, tá? Eu vou chamar aqui também de área sombreada, tá? Então vejam, para encontrar aqui essa área sombreada, o que a gente vai ter que fazer é encontrar a área do retângulo e tirar aqui essa área branca, tá bem? Então vejam, a área do retângulo, nós já sabemos aqui, inclusive tem várias videoaulas falando sobre isso aqui no canal, que a área do retângulo a gente calcula fazendo base vezes altura, ou seja, comprimento vezes altura. Então vai ficar x vezes x mais 3. Então essa parte aqui é a área do retângulo, é a área total. Como eu quero calcular somente a área que está verde, a área sombreada, eu vou tirar aqui a área A, a área desse retângulo aqui que está de branco. E esse retângulo tem medidas 12 por 10. E a área dele aqui vai ser 12 vezes 10. Observa, pessoal, fazer aqui de outra cor para vocês, só relembrando, essa parte aqui é a área total, é a área do retângulo maior. E essa daqui é a área que está de branco, vamos chamar assim, tá? Aí vejam, então se eu pegar a área total e tirar a área que está de branco, o que vai acontecer é que a gente vai ter a área verde, e essa área verde ela é igual a 150. Então nós temos aqui uma equação, e o que eu vou fazer agora é escrever aqui essa equação de outro modo, desenvolvendo aqui essas multiplicações. Então nós temos x vezes x aqui, x ao quadrado, multiplicando aqui, ó, x vezes 3, nós vamos ter aqui 3x, menos 12 vezes 10, que é igual a 120. Então, ficou x ao quadrado mais 3x menos 120, igual a 150. Então, aqui eu vou trazer o 150 para o primeiro membro da nossa equação. O que vai acontecer aqui é que vamos ficar com x ao quadrado mais 3x menos 120 menos 150. Isso quer dizer que agora, quando eu passei aqui o 150 para o primeiro membro, nós temos que a nossa equação ficou igual a zero. Então, vamos ter o seguinte, que x ao quadrado mais 3x, aqui menos 120 menos 150 vai ficar menos 270, e isso aqui tudo igual a zero. Observa, pessoal, que aqui temos uma equação que depende somente de x. Então, a gente tem aqui que esse problema de achar aqui a área dessa região, ele nos trouxe aqui uma equação que a gente chama de equação do segundo grau. E a gente chama isso aqui de equação do segundo grau porque o termo de maior grau na equação é 2. Observa aqui, ó, os expoentes aqui, ó, tem o expoente 1 aqui nesse x e aqui nós temos o expoente 2. Como o maior grau aqui da minha equação, dos termos, né, da minha equação é 2, nós dizemos que essa equação ela é do segundo grau.
Tá bem? Então, a gente pode aqui generalizar esse resultado e dizer aqui o seguinte. Observe que chamamos de equação do segundo grau toda equação desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esses termos aqui, ó, a, b e c, são números reais, ou seja, pertencem aos números reais. E esse a, ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, é essa condição aqui, ó, necessária para que a gente tenha uma equação do segundo grau. Então, observe, pessoal, que a gente pode ter aqui diversos tipos de equação do segundo grau. Vejam só, nessa que eu acabei de escrever para vocês aqui, eu vou escrever aqui agora na cor azul, vejam, foi a equação que a gente encontrou, x ao quadrado mais 3x menos 270 igual a zero. Observa que esse termo aqui, ó, que é o termo a que a gente chama, que ele não pode ser zero, é o que está multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso aqui, esse termo aqui é o que fica aqui na frente, ó, do x ao quadrado. No caso, aqui ele será 1. O b é quem está multiplicando o x, que aqui na nossa equação será o 3. E o termo independente é esse c aqui, ó. E esse c aqui, ele é igual a menos 270. Tá bem? Então, gente, o que nós temos aqui é uma equação do segundo grau, onde conhecemos os três termos que a compõem, que é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Vejam só, essa equação do segundo grau aqui, que eu acabei de escrever para vocês, é o que a gente chama de equação, deixa eu colocar aqui, de equação do segundo grau completa. E ela é chamada de completa justamente porque nós temos aqui os três coeficientes, A, B e C. Tá? Eu também posso ter equações do segundo grau que não são completas. Eu vou fazer de verde aqui para vocês. Vê só. Equações incompletas. No caso aqui, equações do segundo grau, né? Então, como a gente já sabe que na equação do segundo grau, obrigatoriamente tem que vir com esse coeficiente aqui, ele não pode ser zero, pois se esse termo aqui for zero, a gente teria uma equação do primeiro grau e não do segundo. Aí vejam, falando aqui das equações incompletas, elas podem vir assim, ó, ax ao quadrado mais bx, ou pode vir assim também, ó, ax ao quadrado mais c. E lembrando aqui que será aqui ambas igual a zero. Nessa primeira equação aqui, pessoal, nós não temos o termo independente. Então, por exemplo, eu poderia ter uma equação assim, ó, 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Onde nessa equação aqui, o coeficiente A é 2, o coeficiente B é 3 e o coeficiente C é igual a zero. Já nesse outro caso de equação aqui incompleta, a gente pode ter o seguinte exemplo, ó, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Aí nesse caso aqui, nós temos que o coeficiente A aqui, ó, será 1, o coeficiente B será 0 e o coeficiente C será igual a menos 4. Então, gente, nessa primeira parte de equação do segundo grau, eu quero que vocês percebam a diferença de uma equação completa para uma equação incompleta. Tá bem? A gente vai passar agora aqui para a resolução de algumas equações. Então, vamos lá. Gente, eu vou falar para vocês aqui agora sobre a resolução de uma equação do segundo grau. Então, quando eu estou falando aqui de resolver uma equação do segundo grau, eu estou querendo encontrar valores que satisfaçam a minha igualdade. Então, observe, eu vou trazer para vocês aqui uma equação que é o seguinte. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Observa que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, pois o maior grau que eu tenho aqui na minha incógnita, aqui nesse caso é x, né? O maior grau aqui é 2. Então, nós temos uma equação do segundo grau completa. E observa, se eu for substituir aqui esse x, né? Se eu for substituir aqui esse x por 2, vê o que é que vai acontecer. Aqui nós temos na equação x ao quadrado, que nesse caso vai ficar 2 ao quadrado,
menos 3 vezes 2, isso aqui mais 2. Fazendo essas contas, vamos ter aqui o seguinte, ó, vê só. 2 ao quadrado é 4, menos 6 mais 2. Então, se a gente fizer 4 menos 6 mais 2, isso aqui vai dar exatamente 0. Então, eu posso dizer que x igual a 2 é uma raiz dessa equação aqui, ó, tá? Dessa equação completa. A gente também tem, nós também temos aqui uma outra raiz. Observa, vê só. Se eu for substituir agora lá o x aqui por 1, tá? O x por 1. O que é que vamos encontrar? Ó? Substituindo lá no lugar do x, né? Vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao quadrado aqui vale 1. 3 vezes 1 é 3, isso aqui mais 2. Então, se eu fizer 1 menos 3 mais 2, isso aqui vai dar igual a 0. Então, pessoal, a gente conclui aqui que x igual a 1 também é uma raiz dessa equação. Nesse caso, gente, essa equação do segundo grau aqui tem duas raízes. Então, falando um pouco aqui para vocês sobre o número de raízes, qualquer equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, tá? Isso falando do conjunto dos números reais. Então vejam, para falar aqui sobre a resolução da equação do segundo grau, eu vou separar aqui em dois casos, tá? E nós vamos trabalhar nesses dois casos com equações incompletas. Então, vê só, no primeiro caso, eu vou trazer para vocês aqui uma equação desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais c igual a 0, tá? Porque, vejam, nesse primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, o que a gente fez foi testar um número para ver se ele vai ser raiz ou não. Porque eu já sabia, né, de antemão, que as raízes eram 2 e 1. Eu peguei esses 2 e 1 aqui de propósito. Mas se eu for resolver a equação, eu vou precisar encontrar essas raízes. Então, observe o que é que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Sempre que eu tiver uma equação desse tipo aqui, a gente pode resolver assim, ó. Deixa eu trazer um exemplo aqui numérico para vocês, tá? Então, vamos dizer que eu tenho assim, ó, 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Para resolver essa equação, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar como se tivesse com a equação do primeiro grau, tá? Então, vamos ficar com 2x ao quadrado igual a 32, x ao quadrado igual a 32 sobre 2, x ao quadrado é igual a 16. Como aqui nós temos ó, um x ao quadrado, para encontrar o valor dele aqui, a gente tem que tirar a raiz quadrada de 16. E a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é igual a 4 ou igual a menos 4. Então, essa equação do segundo grau aqui, ó, incompleta, ela tem duas raízes, 4 ou menos 4. Observe que essa equação aqui ela é incompleta, porque, veja, ó, nós temos o coeficiente A que vale 2, o B aqui nós não temos, ou seja, é 0, e o coeficiente C é igual a menos 32, tá bem? Então, esse aqui foi o nosso primeiro caso. Eu vou trazer para vocês agora um segundo caso, que é o seguinte, ó, é a outra forma da equação incompleta. Ou seja, é quando eu tenho uma equação assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual a 0, tá? Aqui faltou o x, né? Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Aí o que é que a gente vai ter aqui, gente? Vê só. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Vejam, nós temos aqui a seguinte equação, ó. É 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Observe aqui nessa equação, o coeficiente A aqui, ó, ele é igual a 2, o B igual a 6 e o C igual a 0. Como não temos o coeficiente C, a gente diz que a equação ela é incompleta, tá? Então, para resolver essa equação aqui, o que eu vou fazer é colocar nesse caso aqui, ó, o x em evidência, tá? Eu posso colocar aqui o 2x também, mas eu vou colocar somente o x. Então, observa, colocando o x em evidência, ou seja, dividindo cada termo desse aqui ó, por x, o que é que a gente vai ter? 2x ao quadrado dividido por x, vamos ficar com 2x. Aí mais 6x dividido por x, vamos ficar exatamente com
6. Isso daqui igual a 0. Nós sabemos que aqui, ó, entre o x e esse parênteses tem uma multiplicação. Isso quer dizer que a multiplicação de dois termos está dando igual a 0. Ou seja, aqui eu posso concluir que o x é igual a 0 ou 2x mais 6 é igual a 0. Então, aqui, observem que nós já temos a nossa primeira raiz da equação, ou seja, x igual a 0. Vejam, pessoal, desse segundo caso aqui, ó, de 2x mais 6 igual a 0, que nós temos a equação do primeiro grau que a gente consegue resolver aqui rapidinho. Então, se 2x mais 6 é igual a 0, é porque 2x é igual a menos 6, ou seja, o x é igual a menos 6 sobre 2. Isso quer dizer que o x é igual a menos 3. Ou seja, menos 3 é a outra raiz da equação que a gente está trabalhando, tá bem? Então, pessoal, esses aqui foram os dois casos de resolução de equações do segundo grau incompletas, mas a gente também pode ter os casos, tá, onde as equações não têm raízes, tá? Não tem raízes. Como, por exemplo, eu posso fazer aqui para vocês, ó, em relação a esse primeiro caso aqui, ó, eu tenho agora aqui a seguinte equação. Observa, é 2x² mais 16 igual a 0. Então, utilizando aqui o nosso método, vai ficar 2x² igual a menos 16, ou seja, x² igual a menos 16 dividido por 2. Daqui a gente conclui que x é igual a x² é igual a menos 8. E a gente vai ter que calcular aqui, ó, a raiz quadrada de menos 8. Só que a raiz quadrada, pessoal, de menos 8 não existe, tá? Então não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Então essa equação aqui, ó, ela não tem raiz real. Tá bem, gente? Então, uma equação de segundo grau pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. E eu trouxe para vocês aqui, gente, dois casos de resolução de equações do segundo grau na forma incompleta, tá bem? Eu vou trazer para vocês agora aqui alguns exercícios propostos para vocês praticarem isso que a gente viu na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, aqui temos os nossos exercícios propostos. Então, gente, não esqueçam de praticar, resolver as questões, registrar as respostas de vocês e, caso haja algumas dúvidas, vocês podem postar aí no canal. Dessa forma, aqui terminamos a nossa aula inicial de equações do segundo grau. E até a próxima!